Olá, irmãos, como estão vocês? Eu quero saudar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso querido, amado, poderoso e glorioso Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar um tema novo no nosso calendário de mensagens, não é? Que, como eu tinha anunciado para vocês, é sobre a escatologia bíblica, ok? O que é escatologia? A palavra escatologia, ela é uma palavra que vem do grego, escatos, e escatos em grego significa o último. E daí a palavra escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, ok? A nossa proposta nessa nova fase é fazer 6 mensagens, ok? A mensagem de hoje é uma mensagem introdutória e, mais além da de hoje, mais 5 mensagens. Nós vamos ter 3 mensagens nos profetas e 3 mensagens no Novo Testamento, e o tema é, certamente, as últimas coisas ou a volta do Senhor Jesus. Uma dificuldade que eu já quero colocar aqui diante dos irmãos, né? Existem muitas dificuldades de falar de escatologia e pregar escatologia, sem dúvida é um desafio muito grande, mas uma coisa que eu já quero colocar logo de início para os irmãos é que a nossa proposta aqui não é satisfazer a curiosidade dos irmãos. Eu tenho muita curiosidade a respeito de várias coisas relacionadas com a escatologia, e tenho certeza que aqueles que gostam do tema e que estudam esse tema têm várias perguntas e várias curiosidades. Nós não estamos aqui para satisfazer essas curiosidades, tá bom? O que nós vamos fazer é buscar na escatologia aquilo que nos edifica. Isso é muito importante, porque aquilo que na Bíblia é obscuro, aquilo que não é claro na Bíblia, essas coisas geralmente também não edificam. O que edifica na Bíblia é aquilo que é claro, aquilo que é patente, aquilo que é inteligível. É isso que edifica e é isso que devemos buscar no nosso estudo então da escatologia. Tá joia? Nós vamos nos basear então naquilo que é claro e naquilo que nós sabemos, e aquilo que nós não sabemos a gente vai deixar de lado, tá certo? Embora a gente pudesse até ficar conversando sobre isso. Quem sabe depois, quando a gente retornar para o templo, né? A gente faz uma reunião, bate um papo lá, e aí vamos falar sobre esses detalhes obscuros, mas não é a nossa intenção falar sobre detalhes obscuros agora, tá joia? Irmãos, eu nunca preguei escatologia. Eu tenho quase 30 anos de ministério, ou 30 anos, né, basicamente. Nunca, esse tempo todo, eu preguei escatologia. Eu falei algumas vezes, né, alguma coisa escatológica, mas geralmente o tema era outro. Né? Eu estava abordando alguma outra coisa e a escatologia entrou, por acaso, né, o apocalipsismo, ele entrou por acaso naquele tema. Não é agora o caso. O caso agora eu realmente vou falar da escatologia. A escatologia é o tema. Então é um desafio novo para mim, orem por mim, para que o Senhor me dê sabedoria para levar a cabo esse propósito. Tá joia? Uma coisa importante, né, antes da gente começar. Nós vamos começar do início, tá bom? Isso pode parecer bobeira, mas isso é muito importante. Vamos começar do princípio. Significa que nós vamos começar pela base. Então, não queira entender tudo hoje, tá joia? Muitas coisas talvez a gente não vai entender nem no final. Mas não queira, mas esse sermão ficou estranho, ficou muita coisa sem entender. Não queira entender tudo, entenda aquilo que a gente falar no dia, entenda o que vamos falar hoje, tá joia? É como matemática, né? Matemática, se você não entender a base, não adianta continuar, né? Você tem que entender primeiro a base para depois você avançar para o próximo nível. É assim que funciona a escatologia, tá joia? No início ela é básica e ela vai se tornando mais forte à medida que a gente vai estudando, e eu espero que isso vá acontecer também em nossos estudos, ok? E qual é a base da escatologia? A base da escatologia são os profetas. Se você quer entender a escatologia do Novo Testamento, ou a escatologia como um todo, você precisa entender os profetas. Então a gente vai começar, é por isso que vamos começar pelos profetas. Vamos primeiramente entender o que os profetas pensam, e depois nós vamos avançar para os autores do Novo Testamento, para ver como esses autores leram os profetas, porque eles leram os profetas, e como então eles compreenderam a mensagem dos profetas, e a partir da mensagem dos profetas eles expressaram a sua própria ideia apocalíptica. Tá joia? Outra coisa importante é que eu não vou entrar no mérito das interpretações. Aquele negócio de pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, preterismo, né? Isso aí nós vamos deixar tudo de lado, nós não vamos entrar nesse mérito, tá joia? Se o irmão é amilenista, pós-milenista, não importa.
O nosso propósito nessa série de mensagens é falar sobre o que nós sabemos com certeza que será sinal do fim, ok? Quais são os sinais da vinda de Jesus? Essa é a pergunta que vai orientar as nossas mensagens. Então, faça essa pergunta para si mesmo e é ela que nós vamos responder. Como será o mundo antes de Jesus voltar? Como será? Quando Jesus estiver perto de voltar, vamos imaginar, quando faltarem 1 ano, 2 ou 3 anos e meio, como eu vou mostrar para vocês, que é o período do fim, né? 3 anos e meio, quando faltar 3 anos e meio, no máximo, o que vai acontecer no mundo que eu vou poder olhar para aquilo e dizer realmente Jesus está voltando? E eu preciso, né, colocar as barbas de molho, tá certo? O que exatamente eu posso dizer com certeza? Essa é a questão que vai orientar então a nossa mensagem, tá joia? Quais são os verdadeiros e reais sinais do final dos tempos, ok? Tendo isso em mente, eu creio então que nós podemos iniciar o nosso estudo. Que Deus abençoe os irmãos e preparem-se então para a nossa série de mensagens a respeito da escatologia bíblica. Que Deus o abençoe e dê sabedoria a você e a mim para transmitir e a você para receber a mensagem que o Espírito Santo falar através da minha boca, tá bom? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre a escatologia dos profetas. Essa é a primeira parte das nossas mensagens. A primeira coisa que precisamos saber sobre os profetas é que todos eles têm uma seção escatológica. Se você ler os profetas, você vai encontrar vários tipos de mensagens. Falando sobre bênçãos, falando sobre castigos, condenando alguma coisa que o povo estava fazendo errado. Mas uma coisa que todo profeta faz é falar desse futuro, esse futuro glorioso de Israel, o futuro escatológico, quando Deus há de cumprir todos os seus propósitos na vida de Israel. Todos eles, portanto, têm essa seção escatológica. Uma segunda coisa importante sobre os profetas é que a escatologia para eles não era uma coisa distante como é para nós. Quando eu falo de escatologia ou de apocalipse, eu acho que na minha cabeça e na sua cabeça sempre se refere a acontecimentos distantes no tempo, né? Coisas que vão acontecer daqui a 100, 200, daqui a 1000 anos, né? Aquele futuro longínquo. Os profetas não tinham essa ideia. Na cabeça deles, os propósitos de Deus se realizariam naquele mesmo tempo. Eles iriam ver no seu próprio tempo esse futuro glorioso de Deus. Para vocês terem uma ideia, Daniel chega a dizer que o Apocalipse começaria 70 anos depois do tempo em que ele estava escrevendo o seu livro. Na ideia dos profetas, o Apocalipse começaria no seu próprio tempo. Eles veriam, de fato, o futuro escatológico, digamos assim, eles veriam a eternidade no seu próprio tempo, a escatologia cumprida na sua geração ou numa geração seguinte, muito próxima da geração deles, tá bom? Bem, vamos agora falar então um pouquinho sobre essa escatologia dos profetas. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que há um consenso dos profetas com relação à restauração de Israel. E é a isso que se refere a escatologia dos profetas. Ela fala sobre o Israel restaurado. Sim, porque o Israel sempre foi uma nação que viveu debaixo dos seus inimigos, né? Você sabe que eles sempre foram escravos de alguma nação, e a escatologia é o tempo que Israel não seria escravo de ninguém. Israel, na verdade, seria uma espécie de senhor do mundo, né? Ele estaria acima das outras nações, inclusive, como uma espécie de líder das nações. Esse seria o grande futuro de Israel, um reino, de fato um reino sacerdotal, né? Inclusive politicamente falando. E todos os profetas concordam então que o Apocalipse se refere à restauração da nação de Israel. E todos os profetas concordam sobre o que vai acontecer, quais são os eventos que vão acontecer para que a nação de Israel seja restaurada. Vamos ao primeiro evento. O primeiro evento desse processo da restauração de Israel é que Israel vai voltar da Babilônia. E aí começa então o período da eternidade. Vejam que interessante. A gente acabou de falar, né, quando a gente estudou quando a gente estava falando sobre Zacarias, né? E a revista, inclusive, né, que falava sobre Esdras e Neemias, a respeito do retorno da Babilônia, porque na ideia dos profetas, o retorno da Babilônia significaria o início da eternidade. Eles iriam reconstruir a nação e nunca mais essa nação iria cair. Seria uma nação eterna.
Então, a volta da Babilônia seria o primeiro marco, ou seria assim, o primeiro evento apocalíptico da profecia, tá certo? Isso inclusive já aconteceu, a gente já viu, né, por volta do ano 500 ali, um pouquinho antes, o povo voltou da Babilônia. Esse seria então um marco apocalíptico, o início do fim dos tempos, por assim dizer, né? Ou já o novo tempo na história de Israel, a eternidade de Israel. É quando Israel volta da Babilônia e começa então a reconstruir a sua nação, ok? Vamos ler o texto, Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Não parece a gente lá no céu, né? Acabou tudo, não tem mais pecado, já recebeu o suficiente, né, de castigo, acabou, agora é só alegria, né? Então essa é a ideia de Isaías, capítulo 40. E se refere a quando esse texto? Ele se refere ao retorno da Babilônia, né? O povo voltaria da Babilônia e todo o pecado que tivesse que ter sido castigado, já teria sido castigado no cativeiro babilônico. Acabou agora, Deus não tem mais o que castigar o povo, tá certo? Um segundo versículo que eu queria destacar é Isaías capítulo 44, versículo 28. Que digo de Ciro, e é Deus que está dizendo, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Por que é importante essa profecia? É porque quando a Jerusalém fosse edificada e o fundamento do templo fosse lançado, chegaria então o final dos tempos. Esse já seria o novo tempo, a eternidade, né? Israel seria reerguida, reedificada e nunca mais ela cairia como nação. Daí para frente seria apenas a questão de conquistar o mundo e se tornar então aquela bênção que Deus tinha prometido a Abraão. Percebe? E aí Isaías inclusive diz que é Ciro, né, que vai dar a ordem, né? A gente vai ver uma diferença aí entre Isaías e Daniel a respeito de quem dá essa ordem, mas de qualquer maneira é a reedificação de Israel que inaugura o período apocalíptico para os profetas. Bem, primeira coisa que acontece então no Apocalipse dos profetas é a volta da Babilônia, perfeito? Vamos ao segundo. Segunda coisa que acontece é o príncipe da linhagem de Davi sobe ao trono. O povo vai voltar da Babilônia, vai reedificar o templo, vai reedificar Jerusalém, vai replantar os campos, né? Israel vai se reconstruir como nação e em algum tempo depois, não sabemos ainda quanto tempo, os profetas ainda não sabem, né? Os profetas, né? Daniel sabe, né? Inclusive Daniel vai dar até o cronograma desses eventos, né? Mas aqui o príncipe, em algum momento, o príncipe da linhagem davídica, ele vai subir ao trono. Vejam, a nação foi restaurada, a nação foi reerguida e agora está faltando um governo, não está? Está faltando um príncipe, alguém que vai dirigir a nação. Quem é o príncipe? É o príncipe da linhagem de Davi. Todo mundo sabe que é o Messias e aqui é uma referência, portanto, a Jesus Cristo, né? Então, em algum momento desse Apocalipse, dessa eternidade, o príncipe vem e ele assume então o trono de Davi e se torna então o príncipe de Israel. O texto que a gente poderia citar, tem vários textos, né? Todos os profetas praticamente falam sobre Jesus, mas eu escolhi aqui Ezequiel capítulo 37, 24. Também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Olha que coisa linda. Aqui Ezequiel está prometendo que Davi, certamente não Davi em pessoa, né, mas o filho de Davi, um rei da linhagem de Davi, vai subir ao trono e será então o pastor da nação. E a partir daí, diz o texto, a nação andará nos caminhos e nos juízos de Deus e vão guardar os estatutos, vão guardar a lei de Deus e observar as leis de Deus para sempre. Bonito, né? Esse é o segundo evento então do Apocalipse profético. Já vimos o primeiro, é o retorno da Babilônia, e agora vimos o segundo, o príncipe da linhagem de Davi sobe ao trono. Vamos ao terceiro evento. O terceiro evento apocalíptico é que o príncipe ungido é morto.
Isso é uma novidade, né? Os profetas anteriores a Isaías não tinham previsto isso, de que o príncipe morreria. Mas Isaías foi o primeiro profeta, ou foi aquele que de repente surgiu com essa ideia e desenvolveu essa ideia com muitos detalhes, de que o príncipe morreria. Isso é uma coisa estranha, não é? É como se você já estivesse no céu e de repente Jesus morresse na cruz de novo. Já pensou nisso? Né? É mais ou menos essa a ideia. Então eles já estariam vivendo na eternidade, o príncipe já estaria no trono e de repente o príncipe então morre. O príncipe ungido é morto, diz o texto. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então observem que o texto está dizendo que o Messias vai morrer. Isso vai acontecer na eternidade, né? O Messias vem ao mundo, de fato ele veio mesmo, e que depois de vir ao mundo ele haveria então de morrer. E todo mundo sabe que foi exatamente o que aconteceu na vida de Jesus. Ele não só veio ao mundo, como também ele morreu. A diferença é que os profetas colocavam isso já no período da eternidade, ok? Muito bem, nós temos então 3 eventos que já aconteceriam na eternidade do ponto de vista dos profetas. O retorno da Babilônia, ok? O segundo evento deixa eu retomar aqui. O segundo evento é que o príncipe da linhagem de Davi sobe ao trono. E o terceiro evento é que o príncipe ungido, ele é morto, ok? Vamos agora ao próximo evento. Uma nova invasão em Israel. Depois que o príncipe for morto, vai acontecer uma nova invasão, ok? O povo já está vivendo a eternidade, é um povo renovado, é um povo restaurado para a glória de Deus na eternidade, mas aí acontece então uma nova invasão. Observe que na eternidade dos profetas as nações continuam existindo, e como as nações continuam existindo, um dia essas nações na eternidade vão se voltar contra Israel, e é exatamente o que vai acontecer. Uma outra guerra, uma outra invasão, uma guerra, uma espécie de guerra final, que o Apocalipse, né, e até hoje vai ser chamado então de Armagedon, que é a última grande guerra da história, né? Eu vou citar aqui um texto para vocês de Ezequiel, capítulo 38, onde ele fala dessa última guerra, né, que vai acontecer quando o povo já tiver sido restaurado. É como se você estivesse lá no céu e de repente ainda tivesse uma invasão no céu, uma última guerra, tá bom? É mais ou menos essa a ideia. Então vamos à guerra que Ezequiel profetizou. Ele diz assim: Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado dentre muitos povos, aos montes de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros. Observe que o povo voltou, né, para a sua terra, e está todo mundo habitando seguro, porque está na eternidade, claro, né? Já estão em segurança na eternidade. Então subirás. Quem subirá? O inimigo. Virás como uma tempestade e farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: acontecerá naquele dia que terás altivos projetos no teu coração e maquinarás um mau desígnio e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muro e sem ferrolho e nem porta. Por que eles estão habitando como aldeia, não é? Sem ferrolho, sem porta, sem muro. Por quê? Porque está na eternidade. Já está todo mundo bem, não tem mais o que ter medo, né? Não existe mais pecado. E de repente, uma nova invasão, ok? Então vocês estão percebendo que os profetas preveem uma outra guerra já na eternidade, tá certo? As nações vão invadir Israel e vai haver então uma última guerra. Claro que Israel vai vencer essa guerra, não é? Deus vai lutar por Israel e a Israel há de vencer essa guerra. Mas de qualquer maneira vai acontecer ainda uma última invasão, uma última guerra. E depois então dessa última guerra, o que vai acontecer? O paraíso eterno. Aí não tem mais nada o que acontecer e finalmente então vem o paraíso eterno e nunca mais vai ter guerra, tá certo? Esse paraíso eterno pode ser
exemplificado em Amós, capítulo 9, versos 14 e 15. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Veja que coisa linda, né? Então vocês estão vendo que o Apocalipse dos profetas começa com o retorno da Babilônia. E a partir daí vêm todos os eventos que vão acontecer depois do retorno da Babilônia. Eu enfatizei para vocês que o nosso Apocalipse ele começa no final, quando Jesus estiver para voltar. Para os profetas, não. Eles não têm esse conceito de segunda volta de Jesus. Para eles, o Apocalipse começa antes até da primeira vinda, né? Antes até de Jesus vir a este mundo, como ele veio no ano primeiro, né, da nossa era, ok? Então começa com o retorno da Babilônia e a partir daí todos os eventos apocalípticos então que se desencadeiam a partir daí e que vão desembocar então na eternidade, que é a eternidade dos profetas. Tá ok? Você pode até ficar pensando, mas será que isso aconteceu? Ou por que não aconteceu? Né? O Apocalipse dos profetas. Por que os profetas profetizam coisas que não foi do jeito como eles falaram? Mas vamos segurar essa ideia, por enquanto vamos guardar o que os profetas creem que é o Apocalipse, tá bem? Vamos lá, são 5 eventos que fazem parte do Apocalipse na mentalidade dos profetas e que começa com o retorno da Babilônia. Tá bom? O retorno que inclusive nós acabamos de estudar. Então vamos lá, o Apocalipse profético, ele tem os seguintes itens ou os seguintes eventos. Israel volta da Babilônia, é o primeiro deles. Depois um príncipe da linhagem de Davi vem ao mundo e assume o trono de Israel. Depois esse príncipe, ele é morto. Depois que o príncipe é morto, acontece uma nova invasão, uma nova guerra contra Israel. Israel vai vencer essa guerra, porque Deus vai lutar por Israel, e depois dessa guerra, então, vem o paraíso eterno. Você entendeu o que os profetas estão dizendo? Não se preocupem muito em pensar o que eles estão querendo dizer com isso. Entre na cabeça do profeta e pense que isso tudo é real, tá bem? O que eles estão dizendo aqui, na ideia deles, é tudo literal e há de acontecer mesmo. Nós ainda vamos interpretar essa lista e vamos revê-la, mas quando os profetas, os apóstolos, né, os apóstolos de Jesus, eles escreveram seus próprios apocalipses, eles partiram desses 5 itens para escrever o apocalipse deles. Se você não entender esses 5 itens, vai ser bem difícil você entender o que Paulo, João e o próprio Jesus escreveu a respeito de seu próprio apocalipse. Nós ainda vamos falar sobre eles, mas por enquanto ficam esses itens que são os itens do apocalipse profético. Tá bom? Vamos repeti-los? Israel volta do cativeiro. Um príncipe da linhagem de Davi sobe ao trono. O príncipe é morto. Acontece uma nova invasão em Israel. E depois dessa invasão, Israel ganha a guerra. E finalmente, a partir daí, vem o paraíso eterno. Vamos tirar algumas lições a respeito daquilo que nós vimos e ouvimos a respeito do apocalipse profético. E, na verdade, a respeito da escatologia bíblica como um todo. Por que estudar a escatologia? E por que estudar essas coisas? Talvez o grande propósito, né, que nós temos, ou o grande objetivo que nós temos para estudar os profetas, a escatologia dos profetas e a escatologia do Novo Testamento, é que a gente precisa entender o propósito de Deus, o plano de Deus. Primeiro você pode entender qual é o plano. Nós não vamos falar hoje qual é o plano inteiro, né? A gente está só começando. Então o plano serão as nossas próximas 5 mensagens, tá certo? Os irmãos vão poder entender um pouquinho melhor os detalhes desse plano. Mas é importante estudarmos a escatologia dos profetas porque ela nos ajuda a entender primeiramente que Deus tem um plano e que Deus trabalha com um plano. Essa semana eu estava conversando com alguém, né? Uma pessoa muito querida, a respeito se a gente precisa ter plano ou não, né? A pergunta é, se a gente vai confiar em Deus e se o Espírito Santo dirige nossas vidas, a gente tem que fazer plano? Ou tem que deixar tudo na mão de Deus? Então essa é uma questão que realmente faz sentido quando a gente está falando a respeito de pessoas. Mas quando se fala a respeito de Deus, essa questão não tem o menor sentido. Deus tem um plano. E ele tem um plano, ele só trabalha com plano, né? O plano para Deus é algo importantíssimo, é fundamental.
Então essa é a primeira, talvez a mais importante coisa que nós devemos guardar a respeito do Apocalipse, é que Deus tem um plano. E eu queria destacar 3 coisas aqui sobre o plano de Deus. A primeira delas é de que o plano de Deus ele tem um centro, um epicentro. E o epicentro do plano de Deus é Jesus. Eu vou repetir, guardem isso. O centro do plano de Deus, e por que não dizer aqui o epicentro do plano de Deus é Jesus. Ou seja, todo o plano de Deus gira em torno de Jesus. Eu preciso saber disso e preciso dizer isso porque eu preciso saber que Deus e o plano de Deus não gira em torno da minha vida. Claro que Deus me ama, claro que a minha vida é importante para Deus, mas o centro do plano de Deus não sou eu. É ruim pensar assim, não é? Penso eu, ou é bom, não sei, né? Eu pessoalmente acho bom pensar assim, né? Ainda bem que o centro do plano de Deus não sou eu. Irmãos, nenhum de nós é o centro do plano de Deus. O centro do plano de Deus é Cristo. Todo plano tem Cristo como alvo. Cristo, ele é o centro, ele é aquele para o qual se dirige toda a profecia. E depois dele, tudo que vem depois se refere a ele. Então a primeira vinda de Cristo a este mundo e a sua segunda vinda, quando ele retornar, este é de fato o centro. Cristo é o centro. Então eu preciso ter em mente, todo o projeto de Deus ele se refere a Cristo. Tá bom? Tenha isso em mente. Não é você que é o centro. É Cristo o centro. Aliás, Cristo é o centro de tudo. De todas as coisas que você pode pensar. De coisas que você até gostaria de ser o centro. Por exemplo, quem é o centro do amor de Deus? É Cristo. Ele é o amado por excelência. Nós somos amados porque estamos em Cristo. Quem é o eleito? Né? O eleito não é Israel, o eleito não é a igreja, o eleito é Cristo. E nós somos eleitos nele. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse isso. Somos eleitos nele antes da fundação do mundo. A nossa eleição, ela é em Cristo. Ninguém é eleito por si ou em si mesmo. Todos os que são eleitos em Cristo, porque Cristo é o eleito por excelência. Então, ele é sempre o centro. A tua ligação com Cristo é fundamental. Em vez de você querer que Deus, eu quero que Deus cuide da minha vida, eu quero que Deus realize meus planos, porque os seus planos são muito importantes e os meus também, né? Você quer? Então alice a Jesus. O plano de Deus é com Jesus, não é isso? Se você entendeu que o plano de Deus é com Jesus, então seja amigo de Jesus, alice a Jesus, fique com Jesus, seja um companheiro, seja um sócio de Jesus, né? Na consecução do plano histórico de Deus para este mundo, tá bom? Cristo é o centro do plano de Deus, guarde isso. Segunda coisa que eu quero destacar é que as melhores e as maiores bênçãos que Deus tem para nos dar não são na nossa vida, estão ainda reservadas para uma vida vindoura. Eu digo isso porque muitos de nós ainda reclamamos com Deus, né? Quando alguma coisa dá errado na nossa vida. Tem gente que até fica nervoso com Deus, né? Por que está dando errado? Né? A pessoa só quer bênção, não quer dificuldade, não quer problema, não quer desafio, não quer nada, só quer bênção. O problema de você só querer bênção é que você tem que lembrar que não acabou, a história não acabou ainda. A melhor bênção que Deus tem para você ainda está reservada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que o olho não viu ainda, e o ouvido não ouviu, e não chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Ou seja, o olho ainda não viu a verdadeira bênção que Deus tem para nos dar. Mas essa bênção de Deus não me ajudou nada, né? Deus me curou, ele curou uma coisa e a outra coisa ficou doente, não é isso? Mas irmão, a bênção de Deus não é completa ainda não. Você quer uma bênção completa? Então vá com Deus até o fim, né? É aquele que perseverar até o fim. Esse vai ganhar uma bênção completa, tá bom? Então não espere uma bênção completa neste mundo. É bom estudar a escatologia para você ver que realmente a escatologia fala de problemas, dificuldades, lutas, né? São pragas, são guerras, são terremotos, são pestes, né? Tudo isso fala, mas e a bênção? Onde é que está? A bênção vem depois disso. Você atravessa esse período, né, de horror, que é este mundo, e depois que você atravessa o Jordão, você entra na promessa de Deus, tá certo? O descanso prometido de Deus, que já existe em alguma medida hoje, é bem verdade, mas que ele aguarda uma consumação depois, tá bom? Quando Jesus voltar e quando estivermos na presença do Senhor, é lá que a tua bênção é completa. Então não fique desanimado se hoje você não tem uma bênção completa, não é verdade?
Se hoje você não tem aquela bênção definitiva, ninguém ganhou a bênção definitiva. A bênção definitiva é quando estivermos na presença de Deus. Essa é a bênção definitiva. Depois você não vai precisar mais de bênção nenhuma. Mas enquanto você está nesse mundo, você vai precisar de bênção renovada, misericórdia renovada. É assim que funciona. Então, irmãos, neste mundo é clamor mesmo. Neste mundo é você pedir misericórdia. Nesse mundo é você chorar na presença de Deus mesmo. Nunca vai poder ser diferente. Nesse mundo não tem jeito, tá bom? Você nunca vai encontrar um oásis neste mundo, onde você pode ficar lá e você está protegido das desgraças deste mundo. Não tem jeito. É que você está pensando no outro mundo. Então lute para entrar na glória de Deus. Quando você chegar na glória de Deus, nem é oásis. Lá realmente é uma cidade celestial e lá não tem mais problema nenhum. Neste mundo, espere por problemas, tá bom? A verdadeira bênção ainda nos aguarda. Por isso é importante estudarmos escatologia. E a terceira coisa que eu quero compartilhar e última, que quero deixar claro aqui com os irmãos, é que quem aceita o Evangelho, aceita também por tabela participar do plano de Deus para o resgate de toda a história. Você aceitou Jesus no seu coração? Eu não sei se você sabe, mas quando você aceitou Jesus e você assinou o contrato, e o contrato foi escrito com o sangue de Cristo na cruz, quando você assinou esse contrato, você assinou a sua intenção de participação no plano de Deus. Veja, não é que Deus participe do seu plano. O seu plano, na verdade, não é importante. Importante é o plano de Deus. A sua pergunta é, de que maneira eu me encaixo no plano de Deus? Muita gente vai a Deus porque ele quer que Deus se encaixe no seu próprio plano. Eu até acho que quando a gente vai a Deus, a gente vai por motivos egoístas. Eu penso que sim, né? Quem é que vai a Deus por motivos nobres, né? Não, eu quero servir a Deus por nada, né? Sem exigir nada. Não. Quando a gente foi a Deus, não é verdade que você estava com um problema, uma dificuldade, uma luta, né? Era um filho com dependência química, era você que estava doente, era a sua família que estava com problema, era uma dívida, não sei. Você tinha um problema. Você achou que Deus era a solução e foi a Ele. Tranquilo, amém. E Deus realmente tem nos abençoado, Ele tem nos dirigido, Ele tem realmente nos dado respostas, não é verdade? Mas pensa um pouco. Depois que você começa a caminhar com Deus, você começa a descobrir que o problema que te levou a Deus não é o mais importante. Agora que você está com Deus, você descobre que você tem um problema muito maior na tua frente. E esse problema é o problema de Deus. O problema de Deus é maior do que o nosso. O plano de Deus é maior do que o nosso. Não é que Deus não vá atender os nossos problemas, Ele vai. E a Bíblia deixa isso muito claro, não é verdade? Mas do nosso ponto de vista, nós devemos deixar que Deus seja o mais importante. Na verdade, o que Ele vai fazer é adaptar o nosso plano ao plano dEle. Aquilo que no nosso plano não combina com o plano dele, ele vai descartar. E aquilo que no nosso plano combina com o plano dele, ele vai assimilar. E aquilo que nós nem pensamos, né? Poxa, eu nem tinha pensado nisso, ele vai introduzir no nosso plano, para que somente a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Percebem? Então, irmãos, o que nós aprendemos? Aprendemos que quando aceitamos a Cristo em nosso coração, nós aceitamos também participar do plano de Deus. Você aceita participar do plano de Deus? Você quer entrar nesse plano? Você quer viver esse plano? Se você quer viver o plano de Deus na sua vida, se você quer realmente cumprir o propósito de Deus, então você está andando de acordo com a vontade de Deus. Espere que Deus vai participar desse projeto e a tua vida vai ser moldada para se adequar ao plano dele. Espere o melhor para a tua vida, porque é isso que Deus tem para você e para mim. Amém? Vamos orar? Deus querido, eu coloco diante do Senhor nossas vidas, ó Deus. Nós aceitamos o Teu Evangelho, Senhor, então aceitamos também o Teu plano. E queremos o Teu plano em nossas vidas. Cumpre Teu plano em nós, Senhor. Cumpre Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a nos aliarmos ao plano do Senhor. Molda nossas vidas para que elas sejam adequadas ao Teu plano. E aquilo que não está de acordo com o Teu plano, muda, Senhor. É o Teu plano que importa. É Teu propósito que importa, Senhor, o Teu propósito eterno e que Ele se cumpra em nossas vidas, ó Deus. Nós humildemente abaixamos a cabeça e aceitamos que somos servos do Senhor na consecução do plano do Senhor, cujo chefe do plano é o próprio Senhor Jesus, o general a quem nós devemos servir e a quem realmente servimos com todo o nosso coração. Nós nos colocamos à Tua disposição para fazer a Tua vontade, Senhor. E pedimos assim
e nos colocamos assim, no nome do Senhor Jesus, o querido Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmão, que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz do Senhor. Tenha uma semana de bênção, tá bom? E na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito desse tema. Na próxima semana nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos então praticamente iniciar, né? Nas 70 semanas de Daniel e vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse plano glorioso de Deus para a história, um plano do qual eu e você precisamos fazer parte. Fica na paz do Senhor e tenha uma semana de bênção, na graça e na paz do nosso Senhor.